Bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês. Amém? Vamos lá. Vamos em Mateus 23, 9. Mateus 23, 9 diz o seguinte: A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Bem, vou pegar só esse trechozinho aqui. A ninguém na terra vos chama de Pai, porque só existe um Pai, que está no céu. Jesus está dizendo que então que eu não posso mais chamar meu pai paterno, né, de sangue, né, de pai, ou eu estou equivocado, ou entendi errado. Eu não posso mais chamar meu pai de pai, somente Deus de pai. É isso que Jesus está falando? Bem, olha só. Primeiramente, eu quero dizer aqui a vocês que a gente não pode, tá? Não pode ler somente um trecho e já sair falando. A gente não pode apenas pegar somente, né, um trecho chave como este e já sair assim, ó, falando para as pessoas, ó, não pode isso, não pode aquilo, não sei o que. Não, tá? O que a gente tem que fazer? Ler o texto inteiro e ver outros textos, tá? Algo semelhante a isto, para ver se realmente, né, aquele trechozinho que eu acabei de ler corresponde, né? Para entender melhor, tá? Eu não posso chegar e pegar um trechozinho e já falando, ó, irmãos, porque está escrito aqui, não faça isso, não faça aquilo, não chame... Não, nós temos que ler o trecho, o texto inteiro, tá? Vamos ler pelo menos, tá, vou pegar do 1 aqui, para vocês entenderem, tá? Para você entender de que Jesus está falando aqui. Vamos lá então. No 23 em diante, tá? Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos na cadeira de Moisés. Se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não vos imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então vamos ver aqui. Aqui Jesus não está falando somente de Pai. Aqui Jesus está falando de mestres. Aqui Jesus está falando, tá? Mestres, guias, né? Os guias. Enfim, aqui Jesus está colocando pessoas acima,
pessoas de um grau maior. Você está entendendo? Jesus não está falando somente de um pai paterno, assim, né, de sangue. O que Jesus está falando aqui é pessoas pelo qual se intitulam grandes, pessoas que se acham os donos da verdade. Você está entendendo? Pessoas pelo qual eu tiro meu chapéu para ele. E ele, né? Aquela pessoa assim, nossa, como eu sou grande aqui, hein? Né? Pessoas que preferem lugares maiores de destaques. Aqui, primeiramente, Jesus está falando de quem? Né? Dos fariseus, dos escribas, tá? Aqui Jesus está falando deles. Mas, tá, mas o que isso tem a ver com o Pai? Vamos entender. Primeiramente, Jesus está falando de mestres, guias, pessoas doutoradas, tá? Pessoas que se acham os donos da verdade, pessoas que, ai daqueles que, né, que contra essas pessoas, Deus me livre, se alguém falar alguma coisa contra porque, né, é falta de respeito. Não, são pessoas que têm que, né, ao entrar na igreja, a gente não pode mais chamar de irmão, tem que chamar de o pastor, o obreiro, o diácono. Tá, tudo bem, mas quando se fala, né, de um líder maior, principalmente, aí é que se acham muito, né? Muitos, tá? Não todos, tá? Mas tem muita gente que é assim. Tem muita gente que, Deus me livre se falar, né, de, o pregador. Não é pregador, é pastor. Não, é obreiro. Não. É obreiro credenciado. Não. É, é o reverendo, é o bispo. Sabe? Pessoas assim, com orgulho, sabe? Com maior orgulho, só por causa de um título. Pessoas com títulos. Aqui Jesus está falando de títulos, tá? Pessoas que se acham grandes só por causa de um título. Aí vai para uma igreja, mas, né, quer os melhores lugares para sentar. Não pode sentar lá atrás, tem que sentar lá na frente. Tem que ser visto por todos, tá? E também, né, não pode ser uma água comum, tem que ser água com gás. Né, querem sentar nos melhores lugares. E quando vão pregar, né, quer ser chamado de preletor, o profeta, né? O profeta, não é profeta, né? O profeta. Então, pessoas que se acham, ainda quando vai pregar ainda, né? Ainda olha para você ainda com jeito de, né? De sábio, né? Ainda fecha o olho assim, de jeito, olha para você com, né? Com aquele olhar de 38, né? Sabe? Naquela direção como se conhecesse todos os teus pecados, né? Quando vai pregar. Ou se acha o dono, você pegou, irmão? Pegou a mensagem? Pegou? Irmão. Pegue a mensagem. Sabe? Desse tipo. Pessoas assim. Toma posse da tua bênção, irmão. Sabe? Pessoas que se acham tal. Então Jesus sempre fala. E outra coisa, tá? Aí pessoas. Aqui Jesus está falando aqui, ó. E pessoas assim, ó. Tipo. Quando vai pra igreja, né? Quando ela é batizada nas águas, enfim, né? Aquela pessoa diz assim, não, eu sou batizado pelo pastor tal. Ele é meu pai na fé. Queridos, não existe pai na fé. Pai na fé só existe Deus. Você foi batizado em nome de Jesus Cristo, não foi em nome do pastor. Você não pode chamar de pastor de o meu pai. É disso que Jesus está falando, queridos. Jesus está falando de pessoas que se acham os donos da verdade, pessoas que se autodenominam. Jesus está ensinando o seguinte, não chame eles de pai, porque eles não são seus pais. Sabe por quê? Porque quando eu chamo alguém de pai, eu estou depositando nele a minha confiança. Então quando eu ponho a minha confiança no pastor, eu estou colocando ele num lugar mais alto. E onde é que está Deus? Né? Deus tem que estar em primeiro lugar no teu coração. Deus tem que ser chamado de pai, não teu pastor. Teu pastor simplesmente fez a vontade de Deus, que é batizar você.
mas não chame ele de pai. Chama apenas de pastor, de pastora. Tá? Mas como é que você sabe disso? Onde é que está a base bíblica nessas coisas? Vamos pegar outras coisas aqui, ó, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Olha só, interessante. Mateus. Veja só que interessante. Mateus 3:7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus, vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira de que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Aqui João Batista está falando de quem? Está falando dos fariseus, que eles colocavam no seu coração do tipo: Abraão é nosso pai. Nós temos como pai Abraão. Eles se vangloriavam em quem? Em Abraão. As doutrinas de Abraão. Não, mas Deus falou com Abraão, então Abraão é o nosso pai. Abraão é nosso mestre. Abraão é nosso guia. Abraão. Aí João Batista aqui repreende eles na hora. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Queridos, teu pai é Deus. Veja, em João 8, fala o seguinte: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar, porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. O nosso pai é Abraão, responderam eles. Os fariseus disseram: não, nosso pai é Abraão. Então Jesus disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que eu ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. Jesus disse a eles: se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Repetindo, se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo, e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não crê em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus
porque vocês não são dele. Ou seja, se de fato vocês são filhos de Abraão, vocês fariam o que ele fazia, mas vocês estão fazendo tudo o contrário. Então vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos de outro, que também não é de Deus. Vocês são filhos do diabo, sabe por quê? Porque ele é o pai da mentira, e tudo que vocês estão pregando aqui é mentira, tudo que vocês estão fazendo aqui é mentira. Então vocês estão se vangloriando em alguém que nem ele não faz o que vocês fazem, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que ele fazia. Então, mesmo vocês tentando se gloriar num personagem, numa pessoa, Abraão, mesmo assim, vocês não fazem o que ele faz. Aí sim você teria um motivo até de dizer, não, nós somos filhos de Abraão, mas mesmo assim, vocês não têm nem esse direito de dizer, porque vocês estão fazendo tudo errado, tudo o contrário. Vocês estão fazendo o que o Pai verdadeiro de vocês está fazendo, tá? Aqui ó, João 5:45. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, e quem tendes depositado a vossa esperança. Todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo havereis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Ou seja, aqui também está falando a respeito, né? Porque eles tinham Moisés, né? Como seu guia, né? Mas se de fato vocês, né? Ele fala aqui, quem vos acusa? Eu não vou acusar vocês, tá? Quem vai acusar você é Moisés, tá? Aqui vocês estão colocando muita fé, muita confiança. É ele quem vai acusar vocês. É ele quem vai fazer essa sentença, não sou eu, tá? Se vocês realmente colocam ele como o tutor de vocês, como o guia de vocês, como o mestre de vocês. Ele não tem culpa. Quem tem culpa são vocês, porque vocês estão fazendo tudo ao contrário. Vamos lá em Samuel, primeiro Samuel, tá? 1 Samuel 10:11. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas. Entre os profetas? Tá? Que é uma pergunta. Bem, aqui, né, o Espírito de Deus tocou em Saul, porque Saul não era profeta, mas ele começou a profetizar entre os profetas. Então, se era entre os profetas, bem que na época, né, havia escolas de profetas, se eu não me engano, Samuel ele era professor de alguns profetas, se eu não me engano, tá? Mas, né, eles tinham, né, como mestre, né, como pai, né, pai que é um título que é dado muitas das vezes, né, que é o pai deles, que é o mestre deles, que é o guia deles, né. Então, eles perguntaram, tá, mas quem é o professor deles aí, quem é o guia deles, quem é o pai deles, tá? Então, eles colocavam muito a respeito disso, tá? De chamar os mestres, né, os tutores, os anciões, né, os caras que são mestres, professores, né, de pai, né. Ah, o meu pai na fé, minha mãe na fé, né, os que ensinaram, né. Então aqui eles estavam perguntando, né, mas quem é o pai deles, tá? Então já é outra questão, que na verdade, né, ele Saul começou a profetizar pelo Espírito Santo, tá? Claro que os demais profetas também profetizavam pelo Espírito Santo, mas aqui como, né, ele foi usado como profeta, ele não era profeta, tá? Ele foi usado como profeta, pela ordem de Deus. Vamos lá em 2 Reis 2:12. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e a rasgou ao meio. Viu?
outra coisa, Elias era considerado, né, para Eliseu como seu pai. Pai na fé. O pai, né, o mestre dele, né, escola de profetas, né. Então ele chamava ele, né, com respeito. Ah, meu pai, né. Então aqui ele está falando de Elias como tutor. Claro que aqui essas pessoas aqui, tá, né, os profetas de Deus e tal, aqui são homens realmente, né, dirigidos por Deus e tal, com todo respeito. Mas o que Jesus realmente estava querendo dizer ali é que tem muita gente que gosta de se achar o bom, tá? O bonzão de tudo. Então Jesus fala, ó, não chama de mestre, não chama de pai, não chama, né? Não é para estar chamando não, porque eles não são nada de vocês. São apenas pessoas usadas, tá? Usadas por Deus ou até por outra coisa, mas tome cuidado. Porque quando você chama de pai, você está colocando o quê? Confiança, tá? Confiança. Então tome cuidado. Então chama apenas de profeta, chama de coisa, mas o meu pai na fé. Pode parar com isso, ele também é um pecador como você, tá? Ele também peca, erra, e aí muitas das vezes ele faz um erro, né? Aí você já começa já a debochar dele, você já começa a aderir ele, você já começa, não, eu não quero nem chegar nem perto. Então até você pode ser até um hipócrita nessa questão, tá? Então vamos, né? Vamos respeitar essa questão, porque só Deus é considerado como pai, né? Pai na fé, pai espiritual, pai criador, o pai de tudo que você imagina, tá? Porque somente em Deus eu e você temos que colocar toda a confiança, tá? Mas ele não tá falando em questão de paternidade aqui, de familiar de sangue, tá? Ele tá falando mais na questão, né, de títulos, tá? De títulos aqui que a gente tá falando, tá? E depois tá confianças e tal. Aqui, ó, em Mateus 6:9. Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Então é isso que eu quero dizer a vocês, tá? Então quando Jesus falou aqui, ninguém vos chama de pai, ele não tá falando, tá? De pai de sangue, tá? Somente, assim. Porque senão, né? Não tem nem como, né? Porque a própria Bíblia fala várias vezes aqui, né? Pai de fulano, pai de ciclano, pai de Beltrano, então é meio que contraditório se for nessa ocasião. Aqui, o que Jesus está falando aqui na realidade são essas pessoas, tá? São pessoas que se acham os donos da verdade, os tais, os caras, né? Aqueles que acham que tem o poder e a autoridade acima de tudo. Aí... E é verdade, tá? E... é isso que Jesus está falando, tá? E muitas das vezes eu e você, né? Quando ouvimos falar de um pastor ou de um crente que vai trazer a mensagem, muitas das vezes, né, a gente não vai na igreja, ou muitas das vezes a igreja não é lotada, né? Mas quando a gente diz assim, vai vir aqui um preletor muito renomado, muito conhecido, é o cara, né? Aí a igreja lota, né? Enche. Por quê? Porque vai atrás de um homem, né? Vai atrás de um renome, vai atrás de um cara que... não, isso aqui eu confio, isso aqui é um grande teólogo, ele conhece muita Bíblia, ele conhece o aramaico, ele conhece o judaico, ele conhece o grego, ele conhece todas as línguas, né, da Bíblia, ele tem um monte de conhecimento, ele é mestre na palavra, então esse aqui é meu pai na fé, eu sou um descendente de Abraão, eu sou um descendente de Jacó, sou descendente de Moisés... sei lá. Não, queridos, a ninguém vos chama de pai, muito menos quando o teu pastor não chamou o teu pastor de pai. Meu pai na fé, minha casa, a igreja que eu falo, minha casa, eu nasci aqui, vou morrer aqui. Meu pai na fé foi o irmão tal. Meu pai ou minha mãe na fé foi a irmã tal. Não, o teu pai é Deus. O teu mestre é Jesus, é o Espírito Santo.
Ele é teu Pai. Ele é o teu mestre. Ele é o teu guia. Aos demais, as pessoas chamam de pastor, pregador, profeta, mas nunca exalte, ou nunca deixe as pessoas se exaltarem, porque muitas das vezes eu e você podemos fazer até outras pessoas pecarem por causa disso, sabe? Quando a gente começa a bajular demais, a gente começa a encher o ego de muitas pessoas. Ah não, mas a gente tem que, né? Tem que respeitar. Não, pode respeitar à vontade, mas respeita ele como qualquer outra pessoa. Desde daquele irmão que está sentado no banco até o pastor. Trate o teu pastor como você trata um irmão no banco. Você não precisa tratar o pastor como o teu grande mestre, teu grande líder espiritual, porque isso não existe. Teu líder, teu pastor, teu mestre, teu guia é Jesus Cristo. Teu Pai é Deus. Então chame Deus de Pai. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Porque muitas pessoas querem tentar conhecer o nome de Deus, procurar o nome de Deus e... enfim. Aí aqui Jesus simplesmente faz uma oração simples. Simplesmente chame Deus de Pai. Sabe por quê? Porque os amigos chamam os outros pelo nome. Mas o íntimo, que é da família, não vai chamar de fulano, ciclano, vai chamar de pai, vai chamar de mãe. O íntimo chama de pai. O amigo chama pelo nome. Então se você é filho de Deus, chame Deus de Pai. Pai nosso que está no céu. Então, fique com Deus, que Deus te abençoe.